10h48, estamos em contato com o Bruno Silva para comentar o desfile de 7 de setembro ontem, tanto em Campinas quanto em Brasília, porque no ano passado, Bruno, teve uma conotação política muito grande, né? Aliás, o desfile de 7 de setembro passou a ganhar essa conotação cada vez mais nos últimos anos, com esse acirramento dos ânimos, né? Entre esquerda e direita, enfim. E nos últimos anos ele passou a ser um evento, o 7 de setembro, o desfile mais exaltado, principalmente pela direita. E nesse ano, com o Lula na presidência, tivemos uma alteração da perspectiva, né? Teve muita gente até que, como se diz, propôs um boicote ao desfile para não apoiar o Lula, para dizer que não o reconhece, enfim. Como que você viu esse desfile ontem lá em Brasília? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui da CBN Campinas. Você sabe, né, Guilherme, que de fato nós tivemos uma mudança no tom, né? Isso não foi só a nível nacional, não. Eu percebi também nos nossos municípios, né, a nível de estado, também nas comemorações de maneira geral, a gente teve desfiles muito mais protocolares, né? Se a gente lembrar aqui, o próprio presidente da República tinha dado uma declaração em cadeia nacional um dia antes, falando justamente aí sobre como que seria o 7 de setembro. E na prática, o que a gente observou, Guilherme? A gente viu, a nível federal, né? Aqui só para começar a análise, a nível federal a gente viu um Lula mais perto dos militares, né? Falando inclusive de maneira muito mais protocolar, de maneira muito mais institucional, vamos dizer assim. Um desfile um tanto quanto até esvaziado, como você muito bem observou. As razões pelas quais isso acabou acontecendo, tem várias hipóteses, pode ser justamente porque aqueles que de maneira mais aguerrida estiveram presentes em outros anos, muito incentivados pelo ex-presidente, optaram por não ir, por não fazer parte das comemorações, ou até mesmo por conta desse não incentivo, né, que seria o contrário, desse não incentivo formal tão grande por parte do próprio governo em relação ao 7 de setembro, tentando deixá-lo, vamos usar uma expressão popular, um tanto quanto mais xoxo, né, Guilherme, mas muito mais institucional, né? Então a gente teve, inclusive, esses protocolos ali em Brasília de maneira muito clara, né? Com os próprios membros das Forças Armadas pedindo autorização para o presidente para poder começar ali, reforçando, inclusive, alguns papéis constitucionais por parte das figuras envolvidas ali no desfile do 7 de setembro. Nos municípios a gente vê um movimento muito similar também, né? A participação mais das entidades, escolas, enfim, aqueles que tradicionalmente já participam, né, desse momento e muito menos qualquer dimensão política, né? No último ano, principalmente 2022, vale lembrar aqui, o 7 de setembro levou milhões de pessoas aí esparramadas, principalmente em grandes centros e nas capitais, para poder demonstrar apoios, né, como atos políticos. Então, acho que a principal marca e diferença, acho que é essa, viu, Guilherme? Desfiles um tanto quanto mais esvaziados, como historicamente a gente está mais acostumado, inclusive, a observar no Brasil do 7 de setembro, com participação, mas participação principalmente daqueles diretamente ali envolvidos, daqueles que já têm o hábito de acompanhar, diferente do último ano que foi de fato um ato político, ato esse que infelizmente em muitos momentos descambou ali até para uma lógica de ataque às instituições políticas, né? E tem também a questão das narrativas, né, Bruno? Porque ontem tivemos o desfile de 7 de setembro em Campinas, o Enzo Uniani cobriu, e tinha muita gente inclusive acompanhando ali, parentes, crianças ali que estavam desfilando por escolas, enfim, entidades em geral. A prefeitura falou em 30 mil pessoas acompanhando o desfile. Aí nas redes sociais houve quem contestasse uma manchete nossa, né, do Enzo, dizendo que havia milhares acompanhando. Tem gente que ficou até brava, mas passou de 2 mil já é milhares, mas de qualquer forma tinha 30 mil segundo a prefeitura, que é muito mais ligada à direita. Então não é necessariamente mostrando um apoio político a A ou B, né, presidente ou ex-presidente, né, mas tinha milhares, dezenas de milhares, inclusive ontem na Avenida Francisco Glicério acompanhando o desfile segundo a estimativa da própria prefeitura, mas há essa guerra de narrativa para dizer que não, que estava esvaziado, né? Exato, aí isso está dentro do campo do que a gente está falando, das disputas políticas. É claro que em contraste, né, Guilherme, se a gente observar em relação ao que foi ano passado, o ano passado tinha muito mais, mas por um motivo especial, havia um incentivo institucional público por parte do mandatário do principal cargo do país, que havia conclamado pelas redes, junto com todos os seus apoiadores, várias pessoas a irem como forma de manifestação política dentro de um contexto de campanha eleitoral. Não vamos nos esquecer dos estímulos, né? Então são contextos, momentos completamente diferentes. Fazer essas comparações dessas formas interessa pura e simplesmente disso que você está falando, do ponto de vista do debate
parte das discussões da disputa por narrativas políticas, né? Porque aí aqueles que, obviamente, são apoiadores do ex-presidente vão dizer, ó, tá vendo? Tá esvaziado, não tem sentido, ninguém mais se sente patriota, etc. E aqueles que são apoiadores de Lula vão dizer, olha, que bom que não teve também tanta gente assim, ó, aquela explosão de pessoas, porque mostra que não foi um ato político, que foi um ato mais institucional, que a presidência estava preocupada em dar uma outra cara para o 7 de setembro. O que importa para nós, cidadãos, no final das contas, o Guilherme, queridos ouvintes, é que esses atos do 7 de setembro sejam de fato para comemorar aquilo que, em tese, a gente nem sequer pode comemorar tanto, que é a independência nossa, né? Porque embora a gente seja independente politicamente desde lá de 1822, a gente sabe que economicamente, em outras tantas esferas da sociedade, temos que ainda conquistar essa nossa independência como nação, como Estado e como sociedade, percebe? Então a gente espera minimamente que esse 7 de setembro sirva muito mais como reflexão sobre os desafios que a gente tem que cumprir como sociedade, né, do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista das políticas e dos serviços públicos, do que ficar pura e simplesmente focado nessa guerra de narrativa que importa eleitoralmente a ambos os campos políticos, né? Bruno, então só em resumo, ontem havia, sim, tínhamos dezenas de milhares de pessoas acompanhando o desfile na Avenida Francisco Glicério, mas não significa que todo mundo ali apoiava o presidente, sequer que a maioria apoiava, tá? Apenas acompanhando o desfile, mas o pessoal quer levar para outro lado. Mas é isso, né, Bruno? Obrigadão, bom final de semana para você, até segunda. Um abraço, Guilherme, queridos ouvintes. Sim, exatamente essa é a linha mesmo, né? Que é o que eu falo. As disputas políticas, por vezes, querem ganhar a narrativa para poder depois ter mais material aí à frente. Um abração para você, bom final de semana para os nossos ouvintes e até segunda, Guilherme. Valeu, até. E agora há pouco o Eduardo Brambila falou sobre aquela carreta da Serasa que está ali na Largo da Catedral em Campinas. Ele falou sobre a prorrogação, né? Que decidiu-se ser prorrogada ali a permanência dessa carreta lá por conta da alta procura. Agora a Júlia Bucheroni traz mais detalhes dessa prorrogação. Bom dia, Júlia. Olá, bom dia ouvintes, boa sexta-feira para todos. Uma dica